Isso significa que o sistema está se expondo, né? Depois de prender e deixar elegível Jair Bolsonaro para que ele não participe da eleição de 2026, agora estão fazendo a mesma coisa comigo. Né? Já que a gente tem performado muito bem nas pesquisas, inclusive né, empate técnico com Lula, algumas delas recentes até à frente, nível representante de Jair Bolsonaro numa eleição em 2026. Então isso prova que o Alexandre de Moraes lidera um movimento para tentar acabar com a maior liderança política do país. Eu lamento dizer que prisão nunca resultou em fim de liderança. Você pode até ver aí o Lula pela esquerda, você pode ver né, o Mandela lá na África do Sul, enfim, e vários outros exemplos. Agora, a pergunta que eu faço aos telespectadores é: se eu estou, vou começar a responder um processo no STF e todos sabem que eu moro no exterior, por que então o Alexandre de Moraes ainda não me mandou uma carta rogatória, que é um instrumento para eu ser ouvido aqui nos Estados Unidos? Por que ele prefere, com Eduardo Bolsonaro, né, me notificar no meu gabinete, e aí, por óbvio, corre a revelia o processo, ou seja, eu não participo do processo? E por que, por exemplo, no caso do Ramagem, ele diz que é notório que o Ramagem está nos Estados Unidos e pede a extradição do Ramagem? Então, são muitas perguntas a serem feitas. Eu adoraria, Vilela, se vocês conseguissem colocar o Alexandre de Moraes para responder essas perguntas aí. Você tem alguma alternativa para essa pergunta? O que ele poderia responder? Olha, ele na verdade, qualquer resposta que ele der, ele vai se identificar, né, vai se confessar abusando do seu poder. Porque não faz sentido. Quando eu quero ser líder da minoria, o presidente da Câmara, Hugo Mota, fala que não dá porque eu moro nos Estados Unidos. Né? Daria, mas ele força a barra e diz que não dá. Aí depois, quando é para eu ser citado num processo judicial, aí ignoram que eu estou morando nos Estados Unidos e me notificam como se eu estivesse no meu gabinete em Brasília. Então o que há, Vilela, é uma perseguição. Né? Há uma tentativa de nos varrer para fora da política. Mas isso é o inócuo, porque o coração das pessoas segue com aquele mesmo sentimento que levou à eleição do Jair Bolsonaro. As pessoas não mudam com base numa decisão do Alexandre de Moraes. Ele pode até conseguir calar muita gente através da censura, através da sua intimidação. Mas mudar o espírito das pessoas, jamais. É por isso que toda ditadura tem começo, meio e fim. E eu ouso dizer aqui, Vilela, o Alexandre de Moraes ele tem prazo de validade. Se a direita conseguir construir uma maioria de senadores na próxima eleição, uma das primeiras pautas de 2027, se não a primeira, será o impeachment do maior abusador né, dos seus poderes que o Brasil já viu recentemente. Uma das minhas perguntas você começou a responder aí, queria ver se você quer completar. A prisão do seu pai apaga ou enfraquece o bolsonarismo, você acha, ou deixa ele mais forte? Eu acho que está acabando o prazo de validade também das ameaças, né? Que meu pai ele só está sendo levado para a cadeia para tentar essa ameaça né, de levá-lo à cadeia, isso daí é para tentar mover ele a apoiar um candidato de centro a presidente. Porque se fosse por justiça mesmo, ele sequer estava sendo condenado no STF. Perguntar para vocês aí, prezado Vilela, onde é que o ex-presidente Lula, quando era ex-presidente, onde é que ele foi processado? No STF ou no juiz de primeira instância? Primeira instância. Foi no juiz de primeira instância, foi lá no Moro. Então, depois do Moro, ele recorreu ao Tribunal Regional Federal, que inclusive piorou a pena dele, né? Passou de 8 para 12 anos no caso do Triplex. Ele foi ao STJ e, por último, no STF. Se o Alexandre de Moraes fosse seguir esse devido processo legal, o Bolsonaro estaria nas eleições de 2026. Então, o Moraes ele teve que mudar toda a jurisprudência histórica do STF para atrair a competência para julgar o Jair Bolsonaro, e não é nem pelo pleno. Quando eu falo pleno, são os 11 ministros da Suprema Corte, porque é o seguinte, ou o Bolsonaro ele não é presidente e ele tem que ser julgado lá na primeira instância, num processo que demoraria pelo menos 7 anos, ou ele é considerado presidente para todos os efeitos e é julgado como se presidente fosse, ou seja, pelos 11 ministros do STF. Só que essa possibilidade de ser julgado como presidente também não interessava ao Moraes. Porque dos 11, né, alguém poderia pedir vista, alguém poderia aceitar algum recurso, e aí o processo do Bolsonaro demorasse mais do que o necessário, e ele assim tivesse uma oportunidade de concorrer em 2026. Como o objetivo é político, é tirar Bolsonaro da corrida presidencial,
Moraes atraiu a competência para a primeira turma e está fazendo essa maldade toda. Tanto é verdade que a maior democracia do mundo, os Estados Unidos, reconheceu Alexandre de Moraes como violador de direitos humanos. Pela primeira vez na história do Brasil. Não só ele, como a sua mulher, que é a pessoa que lava dinheiro para Alexandre de Moraes. Duas coisas que você falou na imprensa, eu queria que você comentasse. Falou que pode ser uma cortina de fumaça, isso que o Alexandre fez nesse momento. E outra coisa, você falou assim, a gente vai ver aqui com o Trump quem consegue dobrar a aposta. Você acredita que virão novas sanções? O que significa essa frase? Eu acredito que sim. Né? Como o Trump puxou para o pessoal, né, na sua carta de 9 de julho, que colocou ali as tarifas, em que pese eu nunca ter trabalhado por tarifas, mas foi a carta que ele inaugurou a questão das tarifas, ele deixou muito claro que estava fazendo aquilo com o Brasil, uma tarifa de 50%, muito acima dos 10% que ele estava colocando em todos os países que ele tinha um problema comercial, ele estava colocando 50% no Brasil por conta da crise institucional. É dizer, a perseguição contra Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores, né, dentro da Suprema Corte, um problema de censura, né, e violações aos direitos das big techs americanas e também críticas às eleições brasileiras. Então, quando ele expõe esses problemas, se nada disso for resolvido, persiste o problema político. Então, a parte comercial, que é a parte principal das tarifas, como a gente viu que o Trump suspendeu, ele não retirou, ele suspendeu para diversos produtos, esses produtos que estavam com inflação cara nos Estados Unidos. Café, carne, dentre outros. Mas não retirou de tudo, porque, por exemplo, para pesca, para madeira, segue os 50%, tá? Então, como ele teve essa conduta, ele demonstrou ali o viés comercial, mas o político segue, porque se tivesse sido resolvido o problema político, Vilela, ele teria reavido os vistos cancelados de autoridades brasileiras, ele teria retirado a Lei Magnitsky do Moraes, e nada disso aconteceu. Então eu espero que para a próxima semana, né, não consigo precisar, mas que para os próximos momentos aí das ações de Estados Unidos e Brasil, a gente vai ver uma reação norte-americana. Eu confio muito nisso. E em relação a esse comentário sobre poderia ser uma cortina de fumaça essa prisão nesse momento? É complicado, assim, é uma verdade, tá? Eu acredito que sim, mas é complicado também porque o governo Lula só faz besteira. Né? Tem agora a questão do Banco Master, né? Tem o roubo bilionário do INSS, que tem gente falando que pode ser o maior escândalo da história do Brasil, superando até o Petrolão. Então tem muita coisa ruim acontecendo, apoio ao Hamas, né, as bobagens que ele fala nos fóruns internacionais. Então isso tudo, sempre qualquer fato novo pode parecer uma cortina de fumaça. Então talvez sim, né, talvez o PT possa estar se beneficiando disso como uma cortina de fumaça também. Ô, Eduardo, eu vi que na sua rede social você colocou não somente o Trump, né? Marcou não só o Trump, mas também marcou o Netanyahu, colocou também o Matteo Salvini. Você acha que existe uma chance dessa aliança conservadora, então, lutar em nome do Bolsonaro, algum tipo de sanção ou algum tipo de intervenção estrangeira no Brasil? Você defende que isso seja feito para essa aliança conservadora? Eu nunca pedi uma intervenção estrangeira no Brasil. Né? Me acusam disso e eu, sinceramente, não sei de onde é que podem ter tirado. Quando eu marco ali o Netanyahu, o Salvini, é porque eu exponho que o que está acontecendo com o Bolsonaro não é exclusivamente contra o Bolsonaro, é contra todos aqueles líderes de direita. Aconteceu com o Trump. Se o Trump não tivesse sido eleito presidente dos Estados Unidos em 5 de novembro de 2024, o Trump ia tomar centenas de anos de cadeia. Se você for olhar, por exemplo, o caso da Marine Le Pen na França, é um caso muito semelhante. Ela está sendo acusada de um crime que ninguém de esquerda jamais foi acusado. Né? Um desvio de servidor que era para entrar no Parlamento Europeu e estava na França. Enfim, uma confusão que pode levá-la à cadeia justamente durante a eleição francesa. O Matteo Salvini, quando ele estava impedindo a imigração ilegal de chegar na Itália, também foi parar nos tribunais. Bolsonaro no Brasil, Jeanine Áñez na Bolívia, Maria Corina Machado na Venezuela, o Netanyahu em Israel. Então, quando eu marco todos esses líderes, eu estou falando o quê? Olha, é estratégia mundial da esquerda recorrer aos tribunais quando não conseguem nos apagar na política, nas urnas. Então a gente tem que dar uma resposta a isso, a começar se apoiando mutuamente. Essa que foi a principal intenção do meu post. Mas e como que poderia ser esse apoio? Com sanções?
Como que você acha que eles... Poderia começar com um apoio formal, né? Um apoio moral, vindo de declarações dos seus partidos, declarações nas redes sociais. Depois isso daí se reverbera para dentro da imprensa, atrai interesse das pessoas, elas começam a ver, calma aí, quem é Alexandre de Moraes? O que ele está fazendo? Isso vai mostrar os abusos do Moraes, vai criar consciência, e a consciência sempre precede uma ação executiva, que podem ser sanções, né, que pode ser proibição de visto. Por exemplo, em Chega, em Portugal, o partido do líder André Ventura, né, o partido Chega, já fez uma moção pedindo para que fosse revogado o visto português do Alexandre de Moraes. O Chega também abriu uma investigação interna no seu partido para ver as finanças, né, aquilo que está público, do Gilmar Palusa, o evento que ele organiza lá em Lisboa. Então, a gente está começando a se organizar para não deixar essas pessoas tão à vontade para fazer o que bem entenderem e arrotarem pelo mundo que são defensores das liberdades e da democracia, coisa que não são. Eu li uma declaração sua que você disse que hoje, por exemplo, o seu irmão Flávio estaria muito mais preparado para uma disputa presidencial do que a Michele. E algumas pessoas entenderam isso como um enfraquecimento da direita, já que você não citou o nome de Tarcísio. Eu acho que talvez seja um pouco cedo para isso, diante desse cenário, mas eu queria que você explicasse para a gente como é que você vê, como é que você entende esses nomes nesse momento. Olha, o nome do Flávio, ele é o que atualmente poderia melhor representar. É porque a democracia brasileira já está cambaleante, né? Se tivesse bem, era para o Bolsonaro ser candidato, porque ele não cometeu crime nenhum. Essa é a primeira vez na história que o Brasil vai ter um condenado por golpe de Estado. Seja lá como isso fosse se verificado com 1.500 velhinhas nas ruas num domingo de janeiro. Como se Bolsonaro tivesse esperado o momento que não fosse mais presidente para tentar dar um golpe de Estado. Algo sem pé nem cabeça. Mas no cenário atual, com o Bolsonaro, né, infelizmente, preso injustamente, né, comigo sem poder retornar ao Brasil, porque senão o ditador certamente vai me botar na cadeia. Ele chegou até a congelar as contas bancárias da minha mulher. Infelizmente, o movimento feminista não falou nada, né? Achavam que defendiam as mulheres, mas enfim. Nessas alternativas, o mais próximo de Bolsonaro que nos resta é o senador Flávio Bolsonaro, que é um nome qualificado, tem muito forte a bandeira da segurança pública, tanto é que preside a Comissão de Segurança Pública do Senado, é o senador mais votado do Rio de Janeiro, está na política desde 2002, quando foi eleito deputado estadual. Então é por isso que eu falei que o Flávio ele está muito melhor preparado. E a questão do Tarcísio, é que o Tarcísio, a minha maior crítica com ele é que ele ainda acredita num diálogo com o Moraes. Ele não consegue dar um discurso na Avenida Paulista e depois, semanas depois, ele já vai tentando contato com o Moraes para abraçar ele. E esse é o sentimento, né, a prática que nos levou ao momento que nós estamos. O Moraes ele é um ditador. Ele não vai voluntariamente, ou na base da conversa, né, retornar para dentro da sua caixinha do STF. Né, para sua atribuição constitucional. Ele só vai fazer isso através de força e de pressão. Se não, esqueça, a gente vai perder mais 4 anos, né, se for eleito uma pessoa que acredite que há diálogo com o Tarcísio. Finalizo lembrando a vocês, se houvesse diálogo frutífero com o Alexandre de Moraes, era para depois daquela cartinha do Temer, um dia depois do 7 de setembro, era para o Moraes ter acabado com todos os inquéritos, mas não. Ele continua com todos os inquéritos, abriu mais inquéritos e segue com a sua perseguição. Então é chegado o momento de que ou nós nos unimos para combater o mal, ou a gente sabe identificar o que é o certo e o errado e combate o errado, ou a gente vai continuar patinando nessa sem conseguir, né, combater realmente o que tem que ser combatido. Você comentou alguma coisa que o Tarcísio seria o candidato que o Lula gostaria de concorrer contra ele. Você acredita nisso? Ou que ele é do sistema, ou que o Centrão gostaria? Não digo nem o Lula, Vilela. Né? O Tarcísio, para mim, é o candidato do sistema. O sistema adoraria de ver um Tarcísio. Por quê? Porque o Tarcísio tem a chance de pegar o voto do Bolsonaro e é uma pessoa que não vai ser combatida. Se o Tarcísio der uma anistia, eu acho até que ele daria, né, a todo mundo do 8 de janeiro, a todos perseguidos pelo Alexandre de Moraes, e o Moraes negasse, ele ia conversar com o Moraes? Entende como é que a gente tem que ter alguém que faça realmente aquilo que é certo, aquilo que esteja determinado a fazer o que é o justo?
É por isso que querem tirar o Eduardo, o Flávio, o Jair de uma corrida presidencial, porque eles sabem que tem grandes chances de ganhar, ainda mais numa eleição que vai ser presidida pelo Cássio Nunes e não pelo Alexandre de Moraes. O Cássio não vai dar privilégio nenhum para ninguém, mas uma composição do TSE com Cássio, André e Toffoli, ela é muito mais equilibrada do que, né, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves, dentre outros, né, que conduziram de maneira bizarra a nossa última eleição em 2022. Então, numa eleição dessas, eu pergunto, por que não pode o nome do Flávio Bolsonaro concorrer? Por que não pode o Eduardo? Ou mesmo o Jair? Essa que é a pergunta, né? Nem tanto com relação ao Tarcísio, que é um bom gestor. Vai ter uma reeleição provavelmente tranquila em São Paulo. Enfim, são as perguntas que eu deixo no ar. Como você viu a reação da população pós prisão do Bolsonaro? Você esperava uma maior manifestação, o povo indo para as ruas, ou já era esperado foi mais morno, né? A recepção? É que, na verdade, né, o Bolsonaro ele já estava numa prisão domiciliar e o Moraes ele utilizou uma tática de conta-gotas, né? Aos poucos ele foi tirando a liberdade do Bolsonaro. É igual aquela parábola lá do sapo fervido, né? Deixa o sapo dentro da água e vai esquentando a panela. Porque se você jogar o sapo na panela quando a água estiver fervendo, ele bate e sai. Então o Moraes ele trabalhou, né, junto ao governo Lula, junto à imprensa aliada ao governo Lula, que se abastece, se alimenta dos impostos dos brasileiros, para aos poucos ir desgastando essa imagem do Bolsonaro, até chegar a um ponto em que fosse esperada a prisão dele. A prisão do Bolsonaro não foi surpreendente. Há muito tempo, inclusive, eu particularmente já esperava esse destino, esse final. O que foi surpreendente é ele ter escolhido a data do dia 22 para prender o Bolsonaro. Tanto é que, antes mesmo de qualquer possibilidade de ser danificada a tornozeleira, o Moraes já tinha preparado a prisão do Bolsonaro, tinha perguntado à Polícia Federal a opinião, né, a PGR, e tinha usado argumentos esdrúxulos, como, por exemplo, Ramagem, Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro são do partido de Bolsonaro e saíram do Brasil. Logo, Bolsonaro também pode sair. Prendam Bolsonaro. Isso é totalmente inconstitucional. Como é que eu posso ser responsabilizado por ato de outro, de terceiro? Ou então, Bolsonaro mora a 13 quilômetros da Embaixada dos Estados Unidos. Meu Deus do céu. Então agora eu tenho que começar a ver qual a embaixada que é perto aqui de casa, porque conforme for, se eu for acusado de um crime, eu posso ser preso preventivamente. Então isso deixa flagrante que o Moraes não tinha argumentos para prender o Bolsonaro, mas escolheu o dia 22 para mandar mais um dos seus recados, tal qual a multa de 22 milhões de reais ao PL, por ter contestado a eleição de 2022, ou a primeira data para a inelegibilidade de Bolsonaro, que também ocorreu dia 22. Então... dele ter usado o ferro de solda na tornozeleira e a convocação da vigília pelo teu irmão não te convencem sobre essa prisão? Das 17 páginas só tem um parágrafo. Acho que são 4 linhas falando da tornozeleira. Já era uma coisa ele que já nem estava sabia. preparada. Com certeza. Até porque é o seguinte, se ele seguisse um devido processo legal, era preciso mandar fazer uma perícia e se ainda assim fosse constatada violação da tornozeleira, por que quando o Collor de Mello, ex-presidente do Brasil, condenado, violou a tornozeleira, ele não foi mandado para a cadeia e o Bolsonaro é mandado? Isso não é motivo de mandar de ninguém para a cadeia. Preventivamente, né? Menos ainda. Agora eu pergunto, qual é a chance de Bolsonaro fugir? Um senhor de 71 anos de idade, notoriamente com a saúde debilitada, uma casa vigiada 24 horas por dia, com câmeras apontadas para a casa dele, tá? Tornozeleira. Meu Deus do céu, eu fico tentando imaginar qual é a possibilidade de uma pessoa numa situação dessa conseguir fugir. Ainda mais o Bolsonaro, que é conhecido no mundo inteiro.